Boa noite, assim, nosso estimado internauta que nos acompanha neste programa Percursos, um programa que sempre tem passado às quintas-feiras, às 18 horas. Hoje, como de sempre, contamos com a presença do nosso convidado, o pastor Nhacavala. O pastor Nhacavala hoje está reformado, mas tem uma longa carreira pastoral, mas também com muitas memórias dos tempos antigos, desde a Guerra Civil desde a independência até a Guerra Civil, e até hoje. Portanto, ao nosso pastor, Nhacavala, desejamos-lhe boas-vindas, pastor. Muito obrigado. Eu quero agradecer o programa Percursos por ter me convidado para contar da minha vida, aquilo que aconteceu durante a minha juventude até todo o meu ministério. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Já mesmo para começarmos, gostávamos de saber onde é que nasceu o pastor Nhacavala e em que contexto familiar, social. Portanto, talvez comece a nos contar o seu percurso de vida, a sua trajetória de vida, começando deste ponto. Eu nasci no distrito de Lugela, um dos povoados, e nasci numa família muito pobre, que apenas o que tínhamos era só alimentação de subsistência. Apenas não tínhamos nada. Uma família muito pobre. E nasci como outras crianças do meu povoado, com tantas dificuldades que nós tivemos. Mas, mais tarde, as coisas até complicaram. Complicaram por quê? Meu pai acabou perdendo a vida e eu fiquei com a minha mãe. As coisas agravaram. A pobreza foi mais acelerada. Por esta razão, é um dos pontos mais tristes da minha vida, quando reparo o povoado onde nasci, a vida que eu levei, tantas dificuldades, eu tenho motivo de dizer obrigado, Senhor. Até hoje o Senhor me guardou e me protegeu. Pois é, pastor. E como é que conseguiu estudar naquele tempo, tendo em conta as dificuldades que passou após o desaparecimento físico do seu pai? No tempo colonial, a nossa igreja, em cada igreja era uma escola. Durante a semana era uma escola e no sábado era o lugar do culto. E em 62, minha mãe me colocou nessa escola adventista. E passando 2 anos, ela me levou para Mungluni. E em Mungluni era preciso pagar algumas propinas. E era preciso fazermos algodão, que era uma agricultura de rendimento, e fazíamos o algodão e era vendido, e através daquele dinheiro eu ia para matricular em Mungluni. Tantas dificuldades. Eu, lá em Mungluni, era a pessoa mais com tantas necessidades, enquanto os outros já tinham melhores condições. Mas eu me carecia pequenas coisas, tanta necessidade que eu tive. Mas, graças a Deus, fui para Mungluni e nós tivemos aquela dificuldade porque era preciso muito tempo para você conseguir alcançar a classe que era o topo de Mungluni, que era a classe, era preciso passar 8 anos.
era preciso a classe A, a classe B, a classe C, primeira, segunda rudimentar, terceira rudimentar, quarta classe. E isto era uma caminhada. E com tantas dificuldades que eu tive, mas com a ajuda da minha mãe, ela sacrificou, consegui estar em Mungrun durante os 6, 7 anos. E, infelizmente, minha mãe acabei perdendo no ano 2014, com 100 anos. E esse era o presente, o último presente que o senhor teria deixado comigo, com mágoa. Eu me lembro dela pelos seus sacrifícios, por aquilo que ela fez por mim até hoje. Pois, pastor. E depois dessa toda experiência, realmente percebe-se que foi um tempo meio difícil para si, mas agora sabemos que depois o pastor terá tido alguma inspiração de alguém, quer dizer, que serviu para si como ponto de referência para se formar no campo pastoral. Como que foi essa experiência, pastor? Eu me lembro, em 60, eu era pequenino na igreja onde eu estava. Nós fomos apresentar um coro especial. E na nossa igreja, naquele dia, havia uma visita dos missionários. E um deles era o pastor Maurício. O pastor Maurício, nós cantamos o hino. Quando acabamos de cantar, nós saímos fora. O pastor Maurício me chamou, disse: você, amigo, você deve ser pastor. E isso eu acabei esquecendo até. Mas nós tivemos muitos pastores daquela época que me inspiraram. O pastor Mutomola, o pastor Diwa, o pastor Mukata, o pastor Tungululu. Esses inspiraram. Mas isso não bastou, porque depois de ter feito a quarta classe, na hora de livre vontade você saía para fazer a teologia, na hora da sua livre vontade. A missão reunia o conselho da missão e escolhia os alunos que poderiam entrar no curso. Não é hoje que você pensa sozinho e vai. Eles contavam com a situação moral da própria pessoa, o próprio comportamento, se tem uma inclinação pastoral. Eu me lembro um dia, em Mungruni, eu estava na segunda classe. Nós tivemos uma visita do sobrinho de Helena White em Mungruni. Ele apareceu e aquele sábado tinham me dado a carta missionária. Fui apresentar a carta missionária. Quando me deram a carta missionária, no meio da semana, eu fui ter com o meu professor. Professor, eu não vou conseguir falar no meio daquela visita. E ele disse: não, você mesmo que vai apresentar. Eu fui apresentar a carta missionária naquele dia, ou aquela visita. Começou a pedir ao professor. Ele estava na segunda classe e ele admirou. Não é possível estar na segunda classe e estar apresentar a carta missionária daquela maneira. E isso o que marcou os missionários. E
Depois da quarta classe, eu reuni o conselho da missão e um dos nomes foi o meu nome para entrar no curso. E além disso, foi o mesmo ano que estava se e isso foi um ganho para mim. Muitos até que estão no curso foram rejeitados para não se transferir para a Beira, e isso deu por causa da minha dedicação. Eu penso que por causa da minha humildade de ser uma família tão pobre em relação a outras pessoas, outros alunos que estavam em Mungrune. Porque nós em Mungrune já haviam volta de 1.000 alunos. Os internados eram volta de 600. Os outros eram alunos externos. E isso, cada comportamento, cada passo de cada aluno, os professores, eles davam o acompanhamento. E isso marcou para muitos alunos para não dar o seguimento do curso pastoral. E é a partir daí que as coisas continuaram. Eu tive alguns pontos, algumas pessoas que inspiraram a mim na mensagem do advento, e eu concluí que devia ser alguém que poderia anunciar a palavra de Deus. Eu soube naquela altura que haveria sacrifícios, eu teria dificuldades, mas as dificuldades eu pus de lado e eu preferi servir ao Senhor. Esse foi um dos grandes passos que eu dei para eu entrar no ministério e sentir esta entrega, este sofrimento, até diria isso, este sofrimento, muitos, como as pessoas dizem, mas eu diria que estar no ministério pastoral é a coisa mais bela e a coisa mais preciosa, é de servir ao Senhor do que servir o mundo. Um mundo injusto, um mundo com tantas fraquezas, e quando nós estamos no Senhor, preparamos o povo e também nos preparamos para encontrar com o Senhor. Muito obrigado. Então, o pastor estava a contar como é que começou esse sonho de abraçar a carreira pastoral, que foi por intermédio de alguém que acabava de fazer uma pregação e depois indicou de que seria um potencial pastor futuramente. Então, pastor, tendo em conta a explicação que acabou de fazer há bocado, gostávamos de saber se no círculo familiar terá encarado alguma dificuldade, no sentido de que algumas pessoas poderiam talvez não gostar necessariamente que o pastor fosse a seguir esse sonho de se formar para depois trabalhar para a causa de Deus. Terá encarado alguma dificuldade no meio familiar? Não, graças a Deus, porque os meus pais foram adventistas e não tenho nenhum familiar mais próximo de mim que não seja adventista. E isso me ajudou a não ter alguém que não estivesse de acordo com o meu plano. Então isso me ajudou tanto. Ótimo. Então, pastor, poderia nos contar um pouco os marcos importantes históricos dentro da sua carreira estudantil enquanto
enquanto cursista de teologia. Como é que foi? Quais são os momentos que mais lhe marcaram quando se formava para ser pastor e os desafios também que terá encarado nessa altura? Quando o Conselho da Missão reuniu e o meu nome foi aprovado para entrar no curso, e fomos um dos primeiros alunos que entramos na Beira. Foi transferido o curso pastoral de Munguluni para a Beira. E nós chegamos na Beira, não havia nada, ali onde nós chamamos a Universidade Adventista. Como primeiros alunos, fomos obrigados a construir onde nós devíamos dormir, onde nós devíamos comer como refeitório, e algumas construções que ali tem, como escola e dispensário, foi construído por nós. Porque em 72 nós entramos, foi transferido o curso de pastor para Beira. Neste tempo, nós fizemos muito trabalho. O pastor era o pastor Leonel, da Igreja da Manga. Fomos fazendo trabalho de evangelização em volta do seminário. A igreja começou a crescer. Grandes marcos que eu vejo é a igreja da Manga, que estava numa igreja pequenina. Hoje é uma igreja grande e tem grupos, quando damos volta do aeroporto, o grupo de Inhamizua e outros grupos em volta. Isso foi o trabalho dos alunos que ali estavam. E quanto mais isso fizéssemos, nos dava mais força, nos encorajava e tínhamos mais gosto de trabalhar para o Senhor. E neste período, em 73, já estou a fazer o curso, ainda estou a fazer o curso, mas também comecei a trabalhar no ministério como colportor. Naquele tempo, o colportor, tudo que ele vendesse, os 5% era descontado para a futura reforma. E deixei de fazer trabalhos com os meus colegas da construção, de limpeza do seminário. Deixei de fazer isso. O meu trabalho foi a colportagem. E foi um grande, no tempo colonial, sair com uma mensagem de advento para aqueles que precisavam. Felizmente, as portas sempre estavam abertas. E eu me lembro, um dia, eu consegui vender 24 24 livros e mais 4 livros do novo Tratado Médico da Saúde. Naquele tempo era muito dinheiro. Quando você tivesse uns 15 mil, era muito dinheiro. Mas era preciso deixar 50%,
que era o preço do livro. Era preciso também deixar o meu dízimo. Além do dízimo, era preciso deixar uns 5% da venda para a minha reforma. E isso foi sendo feito durante o tempo. E cheguei a concluir, fazer o curso de pastor, mas com satisfação. E o trabalho que tanto gostei de fazer era de pegar o livro de saúde e lar, de saúde pelos alimentos, de novo tratar do medo da família e levar ao mundo. E alguns livros que são importantes, Caminho para Cristo, Vida de Jesus, e o segredo dos alimentos, e um dos grandes livros que era um livro vegetariano. E toda a gente gostava de ter esses livros, sabendo que naqueles tempos quem tinha o poder econômico eram só os portugueses. Algumas pessoas da minha cor compravam, aqueles que tinham um nível mais elevado econômico. Mas mesmo assim, conseguimos levar as boas novas, mostrar ao mundo que Cristo vai voltar. Mesmo no tempo quando eu era estudante. E isso me marcou. E este trabalho de colportagem me ajudou. Logo que eu concluí o curso, em 74, eu fui votado para eu trabalhar em Nampula como diretor da colportagem. Infelizmente, em 75, depois da independência, o pastor da União foi preso, o diretor das publicações, que era pastor Cláudio, e o pastor Falcido Mabote foram presos. E aí já começou agora a baixar este trabalho da colportagem, embora que agora já se reativou. Mas minha transferência para Nampula foi adiada, mas nós continuamos a vender os livros, não paramos por isso. Passando 2 semanas na prisão dos missionários, que era o pastor Berg, presidente da União, e o pastor Cláudio, que era das publicações, foram mandados embora em 24 horas. Mas nós continuamos a fazer esse trabalho, só que infelizmente já não havia a possibilidade de entrar os livros no nosso país. E aí foi o fim da colportagem na década de 70. E de tudo isso, ao ver o trabalho da entrega de alguns irmãos da igreja, me motivou, continuou motivando-me para o ministério. E eu agradeço a Deus, porque eu saí das dificuldades e fui aprendendo pela vida, e já começa uma outra etapa que mais tarde irei mencionar, que é de começar ao Santo Ministério. Uma trajetória de vida pelo mundo europeu, concretamente
França. Gostaríamos de ter alguns pormenores desta trajetória, em que contexto viajou para a França e como foi chegar à França e viver lá por algum tempinho. Então, conte-nos um pouco, pastor, sobre esta maravilhosa experiência. Vou começar, vou voltar um pouco para trás, falando da própria situação que nós tivemos. No seminário, o ensino preparatório, a doutora, que era nossa professora, Flávia, está na América agora, e ela nos dava aula nos preparando para fazermos o exame do segundo ano. Na Beira, nesse período, nós conseguimos fazer o segundo ano na escola hoje Sansão Mutemba. Os indígenas só poderiam terminar até aí, não poderiam ir mais. Os assimilados é que poderiam ir para o liceu. Não era qualquer pessoa que poderia entrar no liceu. Felizmente, fizemos o segundo ano, paramos. Em 77, fui transferido antes da minha transferência, conheci minha esposa, Fernanda Esteves da Cunha Mutomola, com que temos 5 filhos. Nesse período, depois do meu casamento, sou transferido para Mucuba, como pastor da igreja de Mucuba. E, ao mesmo tempo, como assistente do secretário tesoureiro. Fiquei lá até no ano 80. O ano 80 fui transferido para Beira, de novo, como secretário tesoureiro da missão ou da Associação Central. E quando cheguei, comecei a estudar na escola comercial, segundo a minha área. E em 85 tive uma bolsa da igreja para a França, onde eu fui fazer a teologia. Foi em 88, acabei voltando para Moçambique, mas de novo para a cidade da Beira. Presidente da missão. Quando chegou-se a antes, estamos a vir num país de muito calor, e lá nós às vezes chegava 30 graus embaixo do zero. A vida foi difícil, mas em pouco tempo nos adaptamos. E muita coisa conhecemos, as experiências de outras terras europeias, e isso foi um dos grandes ganhos também que nós tivemos no nosso ministério. Porque todos os meus filhos e a minha esposa vimos como o mundo europeu funciona. E, além disso, como a igreja na Europa funciona. Isto foi a coisa mais bela. E eu fui um dos últimos alunos lá na Europa por causa de Zimbábue. A divisão votou e concluiu que nós, como africanos, poderíamos termos nossa cultura mesmo africana. Os outros alunos começaram a entrar para o Zimbábue.
E depois de mim, parece, foi lá o pastor Waia, estudou lá, eu fui o penúltimo, ele foi o último aluno lá. E quando nós falamos da Europa e como a igreja funciona, nós estamos muito longe para nós chegarmos ao nível que eles estão. Porque, às vezes, nós não façamos as coisas pela fé. Isso é grave. Enquanto os outros fazem pela fé. A igreja na Europa, eles se entregam, eles fazem projetos, eles dedicam-se à igreja. Mesmo os membros da igreja, eles fazem um trabalho dedicado da entrega para o Senhor. O número na Europa é pequeno dos membros da igreja. E eu, um dos pastores aposentado, pastor Comion, ele conversou comigo. Quantos membros vocês têm em Moçambique? Eu disse que nós somos volta de 120 membros. E a resposta foi: esses, a maioria, não é pela fé. Estão à procura um abrigo na igreja. E eu concluí isso, que é verdade. Porque quando eu analisei, naquele tempo era tempo da guerra, e as pessoas fugiam da guerra, e sou capaz de morrer sem conhecer Cristo. E se entregavam. E quanto mais o tempo passa, as pessoas começam a se afastando de Deus. Enquanto um europeu, quando ele decide seguir a Cristo, ele até pode morrer por Cristo. Mas muitas vezes nós recuamos. Não queremos fazer nenhum sacrifício por Cristo. Quando nós vemos os outros, eles estão numa boa situação econômica. E nós vemos o pastor com algumas dificuldades. Nós, muitas vezes, preferimos seguir o mundo e deixarmos a Deus. Há muitos jovens hoje, que poderiam estar no seminário, na universidade, a estudar. Mas quando vem algumas dificuldades que outros pastores passam, eles preferem não ir para a universidade. Um deles é o meu amigo que está me entrevistando. Estaria hoje na universidade, fazer teologia e servir a Deus. E quando você serve a Deus, você tem sonos profundos, dorme bem. Quando chega à tarde, você termina o seu dia com alegria. Você tem que ter alguém que você não foi justo para ele, não tratou bem de uma boa forma, mas quando você está com Deus, quando está servindo a Deus, ensina as pessoas a servir a Deus, a entregar seu coração a Ele. Isto é o caminho mais belo. Mas para dizer que a Europa foi a melhor coisa, me preparou. Eu soube como as pessoas vivem. Um dia eu, lá em Colonge, eu saí, terminou o ano letivo, eu fui ter com o administrador. Sou administrador, eu quero que me arranje um trabalho durante as férias. Eu disse: você é pastor. Nós não precisamos que você, como pastor, trabalhe aqui, porque você tem salário, nós pagamos os teus filhos, a escola,
pagamos a tua escola, por que vamos? É necessário. Acho que não é necessário. Mas, o que deu? Foi necessário. Foi preciso arranjar um trabalho no tempo de férias. Fui para a Suíça, arranjei algum trabalho durante o tempo de férias. E sempre durante as férias consegui dinheiro para trabalhar, de trabalho que eu fazia durante as férias. E muitos deles, de alguns que estavam em Colônia, trabalhavam. E era preciso que nós fizéssemos algo para nosso sustento, para ajuda das dificuldades que nós encaramos cada dia como pastor ou como alguém que precisa fazer algo por dia. Porque eu nunca gosto de trabalhar, não gosto de ficar parado. Gosto de trabalhar. Qualquer trabalho para fazer alguma coisa na vida. E é isso que fiz lá, e eu tenho feito, e sempre farei para fazer algo para me ajudar, para me exercitar durante o dia. Não só receber dinheiro, mas também me exercitar como pessoa. E isso tenho louvado a Deus e tenho feito algum trabalho para o sustento, mas também para exercitar o corpo que eu tenho. Eu preciso fazer alguma coisa do que ficar todo dia sentado sem fazer algo. E eu, motivo de fazer algo sempre algo, mesmo no tempo que eu estou cansado. Eu vou nas machambas, eu vou fazer isto, faço alguma coisa para o meu melhor. Muito, muito obrigado por esse tempo que eu tenho feito sempre para Deus e para mim e para meu sustento. Pois é, pastor. E falando mesmo da sua trajetória pela França, gostávamos de saber como é um país, né, que, segundo o nome, fala-se lá ali quando lá chega. Já sabia falar francês e as suas aulas como que eram lecionadas? Em que língua? Ok, muito obrigado. Nos primeiros, o que falei para o ensino preparatório, era preciso aprender o francês. Era a língua que era introduzida no primeiro ano e o segundo ano. E depois era preciso entrarmos, não era a língua suficiente, essa que era as aulas de francês. Foi preciso ficar uns 6 meses a aprender o francês. E depois do exame, entrar na teologia. Então, para dizer que não foi tão fácil, embora que o francês é uma língua latina, mas não é uma língua fácil. Por causa de gramática e complicada, mas mesmo assim fomos lá, estudamos a língua e também estudei alguma coisa importante que eu estou ajudando as pessoas a conhecer a Cristo. Eu sei que é complicado, mas já conseguimos a destruir a barreira da língua e se falou, continuamos a falar, apesar de algumas palavras terem fugido, desapareceram algumas palavras, mas
graças a Deus, já conseguimos falar, mesmo lá, com escrever, falar, já se falava, mas hoje, possivelmente, algumas palavras já fugiram em nós. Mas o francês ainda está patente na mente. Algumas palavras, algumas conversas podemos fazer ainda hoje em francês. Ok. Muito obrigado, pastor. Então, depois de terminar a sua formação na França, regressa a Moçambique. Tudo indica que trabalhou também num contexto de guerra civil em Moçambique. Poderia nos partilhar um pouco como foi essa experiência? Quando nós falamos da guerra civil, nós concluímos apareceram as duas guerras. A primeira, antes da independência, esta eu vivi, e depois da independência. Depois, o que quero falar simplesmente é depois da independência. Nós tivemos muitas dificuldades de circulação, enquanto a outra já se circulava, porque a guerra dos 10 anos já havia cor diferente, enquanto a de 16 anos não havia cor diferente. Nós estamos numa área onde não pode sair daqui para um distrito a seguir de avião. Era tudo de coluna. Então, aí foi o momento mais difícil. E também, quando há dificuldades, há muita gente também que se entrega a Deus. Porque sabe que nós vivemos nos últimos dias da história deste mundo. Porque já sabe que o tempo está chegando ao fim. O conflito também prepara os homens para encontrar com Deus. E este conflito não significa que quem provoca é Deus, não. São sinais. O inimigo, ele organiza os seus programas negativos para as pessoas não acreditarem em Deus. E aqueles que aprenderam já chegam à conclusão que sim, o tempo já estamos a chegar no fim. Também fez uma pergunta: encontrará a paz? Encontrar algumas pessoas preparadas? Porque quando se fala de paz, para mim, quando fala-se de guerra, no livro de Mateus 25, nós começamos no 24, como os sinais da vinda de Cristo. Os terremotos, desentendimento, ódio. Até o ódio é a força da guerra. É aí onde começa o ódio, a guerra inicia. É o problema que nós temos nos nossos dias. Nós suscitamos ódio, desenvolvemos ódio, aí nós estamos a preparar a guerra. A guerra mental, a guerra psicológica, e esta guerra que nunca vai acabar se nós não tirarmos o ódio na nossa cabeça, no nosso pensar. Pagar da mesma moeda. Aquele me fez isso, eu vou lhe fazer isso. Se você faz isso, deve saber que você não é a pessoa
para apaziguar a guerra. Você suscita a guerra. E é o nosso mundo que nós vivemos hoje. Porque essas guerras, desde os 10 anos de guerra armada, nós viemos, apareceu 16 anos, cada um começa com o ódio um ao outro, também continua. Aqui, todos nós somos culpados dessas todas as guerras. Todos nós. Não há aquele que é culpado. Você também é o culpado. Eu sou culpado, porque no meu coração nunca implantei o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Nós, se tivéssemos o amor, alguém me dá uma bofetada ao lado direito, eu ao lado esquerdo. E se ele me dá uma bofetada e eu também respondo com a mesma moeda, pago com a mesma moeda, pago também com a violência, nós viveremos nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa sociedade com a violência. Então, essas guerras retrocedem o próprio homem em pensar, a mente que tem também retrocede o Evangelho. Nós devemos, como esta parte, esta semana é uma semana de paz, que nós adiramos à paz. Deixemos de lado o ódio, para que nós vivamos segundo os princípios divinos. Porque ele apela-nos a nos amar uns aos outros. Muito grato, pastor. Estamos mesmo já a caminhar a passos largos para o fim do nosso programa. Ao nosso estimado internauta que nos acompanha neste percurso desta quinta-feira, um programa que decora em simultâneo no Facebook e também na nossa página do YouTube. Hoje estamos com a presença da figura do pastor Nhacavala, um pastor que também serviu bastante a Deus neste país e, portanto, hoje ele encontra-se na reforma. Portanto, pastor, voltando a si, gostávamos também de saber das suas experiências, dos seus desafios enquanto líder da igreja, porque assumiu várias posições dentro da igreja, desde presidente da missão e depois também assistiu na área de tesouraria, mas temos informações de que o pastor serviu na União como secretário da União Adventista Moçambicana. Gostaríamos de saber da sua parte, pastor, os desafios que encarou enquanto líder desta igreja e também memórias marcantes que não lhe saem da mente, memórias também boas, pastor. Eu gostaria de dizer, eu tenho memórias marcantes na minha vida. Durante os 41 anos que eu servi a igreja do Senhor. Por quê? Não há coisa mais melhor do que servir a Deus. Em 2014, quando completei os 41 anos, eu disse à União que eu queria reformar. O pastor Chulundo dizia, você ainda tem força, pode continuar, porque não temos pastores. Eu disse, pastor, é bom repousar. Por quê? Se você não repousa e siga as praxes da nossa igreja, porque são 35 anos de serviço, e se você tiver força, você acrescenta mais 5 anos. E são, depois de 40 anos, não pode continuar. E isso até deve ser obedecido. Para o momento mais marcante da minha vida, foi 88.
o ano da minha consagração ao Santo Ministério. Foi minha alegria e confiança da igreja para se consagrar ao serviço do Senhor. Desafios não faltaram. Os desafios eram únicos. Levar homens e mulheres a Cristo. Conhecer que há um Deus, o Criador. Nós todos como criaturas dele. Não interessa o seu nível social, econômico, intelectual. Nós devemos abraçar a Deus. E como vamos no fim deste encontro aqui, eu gostaria de apelar à juventude. Sirvam a Deus. Vão se preparar para o ministério. Porque o ministério santo, sagrado, precisa de jovens. Jovens têm força. Jovem pode ir muito longe, sem precisar de transporte. Mesmo a pé, eles poderão chegar e anunciar as boas novas da salvação. Bem-aventurados os pés que anunciam o Evangelho. Bem-aventurados aqueles que vão de casa em casa, mostrando que há um Deus, o Criador. E o meu desejo, quando cheguei aos 41 anos, ao serviço da igreja, como eu tivesse trabalhado uma semana. Não de não querer deixar, ou de não querer reformar, mas alegria de servir muitos anos ao Senhor e chegar no fim, virar para trás, encontrar dificuldades, mas como fosse vitória. Encontrar momentos difíceis ao Santo Ministério. E, ultimamente, eu quero agradecer a minha esposa. Se há um bom pastor, porque há uma boa mulher do pastor. Se você é mau pastor, porque você tem uma má mulher. A mulher é que assegura o pastor, é que encoraja, é que fortifica. Nesses 41 anos, eu quero agradecer a ela pelo trabalho que ela fez por mim. Quero agradecer todos aqueles que me apoiaram. Eu não fui um excelente líder. Eu tive alguns pontos negativos que poderiam me apontar como aquilo está errado. Mesmo aqueles que me apontaram, aqueles que me encorajaram, que o Senhor lhes abençoe, lhes encoraje, continue lhes fortificando, continue apontando aquilo que está errado para as pessoas, para nós todos, um dia, estarmos com o Senhor lá no céu. O limite para mim não é esta terra, é o céu. É a luta de um dia nos encontrar lá no céu. Eu tenho meus entes queridos que estão no pó da terra. Eu já marquei um encontro com eles lá no céu. Eu estou me preparando cada dia para encontrar com o Senhor. Não estou lutando para ter as riquezas deste mundo, para driblar aquele ou aquele. Não. Eu estou preparando minha vida um dia encontrar com o Senhor. E eu estou a pedir que Moçambique se prepare para encontrarmos com Deus. Ele está voltando. Jovens, se preparem ao ministério. Vão na universidade. Se preparem.
para ensinar aos outros que Cristo está voltando. Esta é a mensagem principal dos nossos dias, porque Cristo está às portas. Tudo que nós estamos a ver, justiça como injustiça, mostra que Jesus está voltando. Eu agradeço o programa Percurso por ter detalhado alguns pontos que pensei que são importantes. Merci beaucoup. Merci a todo mundo que voit à moi à parler de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, pastor. A nos darem aulas de francês aqui no programa Percursos. Está a ser uma maravilha. Portanto, pastor, nós temos um hábito neste nosso programa, sempre que convidamos a nossa figura para participar desta programação tão importante, temos preparado algumas surpresas. E eu vou convidar a equipe de produção para visitarmos algumas surpresas que preparamos para o nosso convidado, o pastor Nhakavala. Equipe de produção, qual é a primeira surpresa? Obrigado pela oportunidade que foi concedida. Estou aqui para falar realmente sobre meu pai, Lucas Ntumba Nhakavala, mais conhecido por Lucas Nhakavala. Meu pai é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e pelo qual nós também, os filhos, somos adventistas do Sétimo Dia. O pastor Lucas Nhakavala, além de ser pastor, ele também é pai, né? Nós já passamos por várias dificuldades, né? Várias dificuldades. E com a ajuda de Deus conseguimos ultrapassar cada momento que passamos de dificuldade. Estou aqui hoje para falar sobre ele, mas não sei se vou conseguir descrever realmente cada passo da vida que ele nos ensinou, como filho, ou como filhos, e como membro da Igreja Adventista. O meu pai é uma pessoa que tem nos ajudado bastante, né? Ensinou-nos a respeitar, a amar, a observar, a ter paciência, né? E sempre pedindo ajuda de Deus. E uma das coisas que eu agradeço ao meu pai é não nos largar. Ele consegue nos dar um puxão de orelha quando nós estamos errados. E isso é que é bom, porque cada ano que passa, cada dia que passa, é um aprendizado com o Sr. Lucas Nhakavala, o meu pai, que tenho grande apreço, grande respeito, alguém que eu admiro bastante. São várias palavras que eu estaria aqui a descrever, né? Pelo talento que ele tem, sensibilidade que ele tem pelas pessoas. E acreditem que já passamos por vários lugares, né? As pessoas até nem conhecem o meu nome, mas conhecem que eu sou filho de pastor Nhakavala. Até prefiro me chamar de Nhakavala do que do meu próprio nome, pelo apreço que ele tem pelas pessoas, pelo carinho, pela criatividade que ele tem de conversar, explicar a essência da sociedade e a essência divina. Obrigado a Deus por ter um pai como Lucas Nhakavala. Pai este
que guia suas ovelhas no caminho certo. Obrigado, Pai. Força e teremos mais fé consigo e com Deus. Obrigado. Olá, Pai. Pai, não tenho palavras para descrever aquilo que possa falar sobre o Pai. Simplesmente quero agradecer do fundo do coração o facto do Pai ter-me ajudado a ser a mulher que sou, a ter-me ensinado todos os valores para lutar nessa vida, a educação que me deu. Quero agradecer ao Pai por ter ajudado também, até hoje ajuda os meus irmãos, e o facto de ter deixado tudo, o seu trabalho, para estar do lado da nossa mãe quando esteve muito doente. Pai, o Pai é incrível. Todos os anos, quando eu ligo ao Pai para lhe desejar feliz aniversário, o Pai se esquece que me diz o mesmo, mas diz-me todos os anos que a idade não se mede pelos números, mas sim pela juventude que vive entre nós, que vive dentro de nós, e que apesar de fazer anos, continua mais jovem que muitos jovens. Pai, quero vê-lo mais anos, continua esse jovem, sempre. Amo muito, obrigada por tudo, obrigada por ser quem o Pai é. Até breve. Muito, muito grato. Vamos a mais outra surpresa. Do nosso pai, estaria a falar de uma pessoa amorosa, está sempre aí para resolver os nossos problemas, até hoje, sabendo que nós somos crescidos, está sempre aí para nos dar um puxão de orelha, mesmo com a idade que a gente tem. Só de agradecer a Deus pelo pai que ele nos deu. Até hoje, o meu pai é muito trabalhador, está fora de casa, nem parece que ele tem a idade que tem. 5 horas já está fora de casa a fazer os seus afazeres. É uma pessoa muito batalhadora, está sempre a lutar para sustentar a sua família. É de agradecer o pai que a gente tem. Às vezes está sempre a nos repreender das coisas que a gente faz. É de agradecer e dizer que te amamos muito, Pai. Isso vem do fundo do meu coração. E falando pelos meus irmãos também, te amamos muito. Não só a ti, Pai, também a nossa mãe, por todo o carinho que vocês têm nos dado e por todo o apoio que até hoje nos dão. Mesmo sabendo da idade que a gente tem, que vocês têm, estão sempre aí para nos ajudar, para nos aconselhar. É de agradecer. Te amamos. Equipe de produção, temos mais surpresa? Não há palavras para descrever o quanto o meu pai é importante para mim. Desde muito cedo, ele ensinou-me os meus valores e crenças que tornaram-me a pessoa que eu sou hoje, e eu agradeço muito por isso. Agradeço, Pai, por cuidares sempre de mim, por lutares sempre por mim. Uma das coisas que o meu pai sempre ensina é que Deus tem que estar sempre à frente de nós e temos que agradecê-lo. O simples fato de acordarmos todos os dias. Então, o meu pai é um grande exemplo para mim, uma pessoa admirável, amável, muito conselheiro. Quando alguma coisa não está bem, ele diz-te que isto está errado, isto não está bem. E é sempre bom nós ouvirmos certas críticas para podermos melhorar. Então, Pai, eu agradeço por tudo. Agradeço por seres o maior exemplo
no que diz respeito à espiritualidade, porque mesmo depois de teres reformado, tu estás lá e continuas a ajudar a igreja. Então, para mim és um grande exemplo, porque de certa forma ajuda-me a querer seguir-te em todos os aspectos. E outro aspecto muito importante, Pai, sempre nos ensinaste a trabalhar, a batalhar, para que de certa forma nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Então, agradeço-te por tudo. És um pai especial, és um homem especial. Agradeço-te muito. Acredito que a maior parte das pessoas ao teu redor agradecem-te por teres feito alguma coisa por elas. E neste momento eu sou uma delas. Obrigada, papá. Te amo. Muito, muito grande este momento esplêndido, um momento que faz boas palavras. Portanto, devolvemos agora a palavra ao nosso convidado, pastor Nhakavala, para tecer algumas recomendações, alguns comentários, não só do que já foi dito, mas também algumas palavras, tendo em conta que já estamos mesmo no fim do nosso programa. Pastor? Ok, eu agradeço, estou meio emocionado, porque ouvi belas palavras dos meus filhos, eu agradeço. Eu agradeço a eles também por me suportar. Eu sou uma pessoa incrível. Às vezes tem jeito de pressão, às vezes, mas eu agradeço tanto a eles. Às vezes, quando eu estou doente, muitas vezes que estou doente, o apoio dos meus filhos. Eles têm me apoiado. Eu notei, o ano passado, fui operado na beira. Mas todos os filhos vieram. E aí notei que eu tenho apreço dos meus filhos. Eles, o último, ele saiu de Mucuba às 20 horas, quando soube que fui operado, a minha situação está mal. Saiu às 20 horas, andou toda a noite. Ao amanhecer, 6 horas já estava na beira. E eu conheci quase todos os meus filhos. Eu tenho o apoio direito deles. Eu não preciso no tempo quando estou bem. Eu noto o tempo quando estou mal. Eu mencionei, agradeci minha esposa por aquilo que ela fez por mim no ministério, mas não mencionei a eles. Agora, digo muito obrigado, meu filho, por tudo que vocês fizeram por mim. Onde nós passamos, aquilo que nós enfrentamos como dificuldades, mas vocês transformam essas dificuldades, esses ensinamentos, onde nós estamos a passar, estamos a aprender. Eu quero também dizer muito obrigado. Todos aqueles que conheceram o pastor Nhakavala e tivemos algum encontro, alguma conversa, especialmente a conversa da palavra de Deus. Isto é que me cativa, mostrando que Cristo há de voltar. Muito, muito obrigado à igreja de Moçambique. Possivelmente há pessoas que não me conhecem assim fisicamente, mas conhecem meu nome. Um dia, às vezes, quando passo por aí, vou para Cabo Delegado, vou para Nampula e digo, eu sou o pastor Nhakavala. Ouvi falar do seu nome, mas eu não conhecia. E agradece por me conhecer. E eu
digo, o Senhor seja louvado. Últimas palavras. Obrigado, Percursos, este importante programa, por ter vindo. E eu gostaria que os jovens fossem os meus imitadores. Entregue vossa vida ao Senhor. Trabalhe ao favor da igreja, mostrando que aquele que em breve vai voltar para nos levar. Eu acredito que naquele lugar, que eu chamado céu, será uma grande alegria, uma grande festa. Nos abraçaremos. Será um grande encontro dos nossos amigos, nossos irmãos, aquele que nos ensinamos a verdade. Nós nos encontraremos lá. Nós conheceremos Abraão, nós conheceremos Adão e Eva e muitos aqueles que serão salvos naquele dia. E também aquelas pessoas que nos fizeram conhecer a verdade. Aquelas pessoas que nós também ensinamos a verdade. Nós nos encontraremos. Força! Programa Percursos. Que o Senhor vos abençoe. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Merci beaucoup. Thank you. E agradecemos também ao nosso estimado internauta que esteve a nos acompanhar desde o princípio deste programa até a esta parte final. E nós nos despedimos com a promessa de cá novamente voltarmos na próxima quinta-feira com outro convidado. Pastor, Deus lhe abençoe. Até a próxima.